Boa Boa noite. noite a todos. Professores, incluindo aí a coordenadora do curso de Ciências Contábeis EAD, professora Josmária, que demandou essa palestra com este tema que possui uma relevância não só contábil, fiscal, mas também social, né? Cumprimento também os alunos da PUC Minas, de modo especial aos meus alunos da disciplina de projeto em Controladoria Governamental do curso de Contábeis EAD e das disciplinas de projeto do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Demais convidados e, claro, ao nosso palestrante Afonso Nunes da Cruz Neto. Hoje nós vamos abordar a importância da destinação dos recursos do imposto de renda aos fundos da infância e do idoso, impactos na vida da sociedade belo-horizontina. Antes, porém, eu vou apresentar o Afonso. Ele é subsecretário de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos na Prefeitura de Belo Horizonte, é administrador de empresas, graduados pela PUC Minas, mais um filho da PUC aí se destacando no mercado profissional, né? Também é especialista em gestão financeira pela Fundação Dom Cabral, gestão de projetos pela Universidade de Araçatuba, São Paulo, gestão pública pela Fundação João Pinheiro e gestão financeira e orçamentária no setor público, também pela Fundação João Pinheiro. É servidor do cargo de analista de planejamento e gestão governamental, atua na gestão de políticas públicas de assistência social e direitos humanos da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2010. O currículo do Afonso demonstra para a gente sua vasta experiência no ramo público e, de modo especial, nas políticas públicas voltadas para o social. Se não resta dúvida, estamos com a pessoa certa para nos passar conhecimento sobre esse tema. Josmária, você quer fazer alguma ponderação antes de passarmos a palavra ao Afonso? Quero agradecer, né, por essa oportunidade, fazer o comentário aqui sobre a nossa alegria de ter esse projeto de extensão, que é o Núcleo de Apoio Fiscal. Nós temos percebido como curso, né, que o engajamento, o empenho no aprendizado, ele fortalece quando a gente consegue avançar com a cidadania digital, que é a pessoa ter domínio sobre o acesso às informações, né, a lei de acesso à informação, o GOV, as várias soluções que o nosso governo digital entrega, mas também quando ele tem a capacidade de perceber a cidadania financeira, né? Quando ele faz parte desse ecossistema, quando ele entra para o mercado, ele está institucionalizado, tem acesso aos créditos, tem acesso a recursos, né? A trabalhar com as instituições financeiras e até com os investimentos. Contudo, na nossa área, é muito importante que ele também tenha a cidadania fiscal. E aí, não quer dizer, tem etapas que a gente vai avançando, né? Que a gente tem até um prêmio de educação fiscal no Brasil, né? Que trabalha de escola básica, ensino superior, e que o desafio é social, é muito grande mesmo, porque há um comportamento de se afastar desse nome, de pensar que o governo tem há necessidade de se manter distância do governo, né? Que é aí que a gente vê como que a pessoa está no seu desenvolvimento da perspectiva de cidadania, de democracia, de participação, de saber se expressar quando ela entende a educação fiscal e ela compreende como é aplicado o recurso e como são mitigados riscos sociais pelas políticas públicas adotadas e consegue, inclusive, compreender a aplicação dos incentivos fiscais para políticas específicas, né? Então, nós somos muito felizes de poder, como instituição, que zela pela missão que tem, que é a PUC Minas, ser aí uma referência com o nosso núcleo de apoio fiscal e com várias frentes, né? Desde o começo do curso, com a Sala Mineira do Empreendedor, que a gente dá um suporte bom para microempreendedor individual,
No terceiro eixo, a gente trabalha muito com profissional liberal, a como ensinar um dentista, um médico, né, a buscar orientação e a ter melhor enquadramento, né, ter uma vida orientada a bons resultados, né, como também ensinar o empresário que a dor do crescimento ela é uma dor muito positiva e que o lucro real tem grandes oportunidades para ele também, né? Então, nós passamos com essa turma aqui, Afonso, pela experiência, os que estão aqui no eixo 8, também pelo eixo 7, e lá a gente fala sobre Estado e sociedade, a gente fala sobre economia, né, como vetor de desenvolvimento econômico, né? Então, para tratarmos de tributos, porque senão seremos, como contadores, os emissores de guia. E não é isso aí vai estar automatizado mesmo, né? A gente pode fazer uma outra ponderação, a gente pode discutir um cadastro, uma aplicação de um NCM, mas isso aí está posto. Então, precisamos fortalecer a cidadania fiscal para compreender bem, com uma amplitude muito maior, o papel do contador na sociedade. E é com essa expectativa que a gente recebe aqui quantas vezes você puder vir. Bom, muito boa noite, né, para todas e todos presentes aqui. Queria agradecer em especial, né, a professora Márcia Prímola, professora Josmária, né, e dizer que me sinto, né, em casa por ter sido aluno da PUC Minas, né, e é uma instituição que, de fato, mesmo depois da graduação, depois da colação de grau, né, a gente tem um carinho muito grande, mantém relações muito próximas, né, com a universidade e tenho oportunidade, né, de contar com a presença da universidade também aqui junto da prefeitura, num projeto de extensão que a gente tem muito importante, né? A gente tem discutido o desenvolvimento aqui de um conceito chamado de portfólio de políticas públicas, né, com a aplicação de uma técnica, né, de uma metodologia que a gente vai reunir aí, né, é a nossa expectativa, informações que convergem com a perspectiva de dar mais transparência, né, para as ações do Estado, para as políticas públicas de assistência social e direitos humanos, e também agora, nesse novo ciclo, né, de trabalho, pensar na perspectiva da gente reunir e também construir indicadores, né, de eficiência, de efetividade, né, das políticas públicas que são geridas aqui pela Secretaria. Então, fico muito feliz, né, por ter recebido aqui o convite e contem comigo, né, sempre que possível estarei aqui junto com vocês, compartilhando um pouco da experiência aqui da Prefeitura, né, do meu campo de trabalho aqui com a universidade. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês e acho interessante até, né, que boa parte dos alunos que estão aqui tenho aí algum conhecimento, né? Já é o foco do curso, né? De gestão de projetos, porque essa apresentação que eu vou fazer, inclusive, é resultado até de uma monografia que eu fiz junto da Fundação João Pinheiro, que avalia exatamente os projetos, né? Que são financiados com recursos do Fundo da Criança e do idoso, numa perspectiva de aplicar a metodologia que já está difundida, né, discutida há muito tempo e organizada, né, a metodologia do PMBOK, né, que é organizada aí pelo PMI. Então, os projetos sociais, né, eles também podem contar, né, com essa técnica, né, com a profissionalização alcançada aí a partir da aplicação dessa metodologia de gerenciamento de projetos para gerar impactos sociais importantes e relevantes para a sociedade. Então, essa apresentação, ela converge essas informações, tem como foco, né, a captação de recursos aí no Fundo da Criança e do Idoso, né, boa parte desses recursos são oriundos de renúncia fiscal, né, de imposto de renda devido de pessoas físicas e jurídicas, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas acho que o foco principal é como que esses projetos, de fato, transformam a vida da sociedade, como que eles complementam, né, as políticas públicas, como que eles potencializam a ação do Estado, né? Acho que esse é o foco aqui da nossa discussão. Vocês estão vendo a minha apresentação? Vou começar aqui então a transição dos slides, tá? Passou aí o primeiro slide? O que será abordado?
Ok. Bom, então o foco aqui da discussão hoje, eu queria falar um pouco, né, para vocês da Lei Federal 13.019, um marco regulatório que orienta a relação jurídica entre o Estado e as organizações, né, do terceiro setor. A gestão dos projetos sociais no contexto, né, da Lei Federal 13.019, os projetos sociais financiados, né, no caso aqui de Belo Horizonte, do Fundo Municipal do Idoso e do Fundo Municipal, né, de Direitos da Criança e do Adolescente, né, o Fundo da Infância e da Adolescência, como é previsto aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, como é previsto em outros entes federados também. E a análise de convergência, né, dessa metodologia PMBOK às condições legais estabelecidas pela Lei 13.019, né, e suas regulamentações, né. Então, o foco aqui da apresentação é esse, mas antes disso eu queria falar um pouco para vocês também, né, do contexto aqui da Secretaria, né, dos fundos especiais, do marco regulatório, né, e do guia, né, que nos orienta aí na boa prática, né, de gestão dos projetos. E começando aqui pela Secretaria, né, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, vou trazer um pouquinho para vocês aqui do nosso organograma, né, de como que a gente se organiza. Vocês vão observar, né, que é um organograma é, grande até, porque conta, né, com participação social ativa e efetiva, né, na condução de várias políticas públicas. Então, a gente tem aí a secretaria, mas vocês vão observar, né, a quantidade de conselhos que estão vinculados aqui a essa secretaria, né? Então, a gente tem uma Câmara Intersetorial de Articulação em Rede, a gente tem um Conselho da Juventude, de Assistência Social, de Defesa dos Direitos Humanos, né, de promoção da igualdade racial, do Conselho Municipal de Auxílio e Transporte Escolar, do Conselho Municipal do Idoso, né, o de Crianças e Adolescentes, né, dos Direitos das Crianças e Adolescentes, o Conselho dos Direitos das Mulheres, da Pessoa com Deficiência, e no nosso corpo de gestão, né, a gente tem uma assessoria de comunicação, duas inovações importantes no campo das políticas públicas, né? Uma diretoria que foi criada recentemente de políticas de cuidados, né? É uma grande inovação na gestão pública, né? Reconhecer o cuidado como uma responsabilidade de Estado. Uma diretoria de políticas para a população em situação de rua, migrantes e refugiados, né? Frente aos diversos desafios que temos, né? Especialmente nas metrópoles. Essa não é uma condição, né, exclusiva de Belo Horizonte. Várias metrópoles no mundo inteiro enfrentam essa situação extrema, né, de apartamento, né, de vulnerabilidade social que acaba levando as pessoas, né, a viverem nas ruas. Então, a criação dessa diretoria, ela concentra projetos, né, que são aí transversais, intersetoriais, que vão discutir, né, políticas públicas para esse público em relação a vários outros órgãos da prefeitura, uma subsecretaria de assistência social, uma subsecretaria de direitos humanos e uma subsecretaria de planejamento, gestão e finanças, né, pela qual eu respondo. Esse organograma ele foi alterado recentemente em fevereiro, e até fevereiro essa secretaria também era responsável pela gestão da política de segurança alimentar e nutricional na cidade, né? E, inclusive, conduzia, né, toda a execução do programa de alimentação escolar. Então, foi assim durante um bom tempo, mas em fevereiro a gente consegue, então, efetivar, né, a criação da política de segurança alimentar, né, enquanto secretaria e toda essa condição, que é super importante também na cidade, passa a ter aí, né, uma autonomia de gestão, né, administrativa, orçamentária, financeira, né, de gestão política. Bom, então, rapidamente aqui, né, passando pelo organograma, já mencionei aqui para vocês, né, a nossa composição. Alguns dados também que eu acho relevantes da gente falar sobre o tamanho da secretaria. Até trouxe um dado aqui de 2017 a 2021 que já estava organizado, mas, obviamente, né, se alguém quiser informações também assim, em tempo real da execução orçamentária e financeira, da realização de despesa e de receita pública, né? O portal da transparência da prefeitura, ele é bastante acessível, a gente consegue ali consultar diversas informações importantes nesse sentido. Mas vocês vão observar que de 2017 para 2021, né, o orçamento
da secretaria mais do que dobrou nesse período, né? E a gente observa, né, uma alavancagem importante aqui entre 2019, 20 e 21 e permanece no mesmo patamar em 2022, 23, né, agora em 2025, especialmente por conta da pandemia, né, e dos diversos desafios que foram trazidos pela pandemia e das diversas situações de desproteção social que foram ocasionadas também, né, pela pandemia provocada pela Covid-19. Então, nós somos uma outra sociedade pós-pandemia, né? Isso se reflete no orçamento público, isso se reflete especialmente nesse orçamento que é mais voltado para situações de desproteção social, para situações de violação de direitos, né? A gente tem uma sociedade, né, com outros desafios no campo social após a pandemia. Acho que a pandemia escancara isso, né, e coloca pessoas que às vezes tinham uma proteção no âmbito da família mais alargada, contavam com algum nível de proteção do Estado, mas quando vem a pandemia, a gente mostra, né, que diversas famílias e diversas pessoas, frente a uma situação dessa, acabam sendo mais impactadas do que outras. Esse orçamento cresceu, né, de forma importante na pandemia e permanece nesse patamar até hoje. No aspecto das parcerias, a gente tem hoje cerca de 350 parcerias vigentes, né, com o terceiro setor. Políticas importantes, né, no campo da assistência social são mantidas por meio de parcerias. Só como exemplo, toda a nossa rede de proteção especial de alta complexidade, né, traduzindo, né, o que que é isso? Todos os nossos, todas as nossas unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, né, que às vezes são separadas aí de suas famílias por conta de uma condição de violação de direitos, né, às vezes por conta de situações extremas de abuso, de exploração sexual, de violência, que demandam, né, proteção do Estado nesse nível. Todo esse serviço e essa rede de proteção é mantida por meio de parceria, assim como o acolhimento de idosos, acolhimento de pessoas com deficiência, né, acolhimento de pessoas em situação de rua. Então, só no campo da assistência nós temos cerca de 130 parcerias, 104 parcerias oriundas, né, de projetos financiados com recurso do Fundo da Criança, 99 financiados com recurso do Fundo Idoso, 23 emendas federais, né, e se somam a essas parcerias também, mais aí uma centena de parcerias agora oriundas das emendas impositivas municipais também. Então, só em 2021, né, daquele orçamento que eu mostrei para vocês ali, 134,7 milhões de reais foram repassados por meio desses instrumentos de parceria para o terceiro setor, né, para a execução de diversas políticas públicas. Quando a gente fala aqui dos fundos especiais, né, não vou entrar aqui a fundo nisso, porque certamente em algum momento isso já foi discutido, né, aí na formação de vocês, mas a gente tem, né, uma lei antiga, né, que ainda vigora, né, a lei 4.320, que estatui normas gerais do direito financeiro, né, ela é pré-constituição, né, da mais recente, da Constituição Federal de 88, e aqui ela estabelece, né, condições gerais e regras gerais para a existência, né, e funcionamento dos fundos especiais. Por que que é importante dizer isso aqui? Porque tanto o fundo da criança quanto o fundo do idoso são fundos especiais, que contam, né, com fontes de receitas especificadas por lei que se vinculam a determinados objetivos e serviços, né? De forma conceitual, é o que a lei prevê. A aplicação dessas receitas, ela far-se-á através de dotação consignada, né, na lei do orçamento. Esses dois fundos são constituídos enquanto unidades orçamentárias que compõem o orçamento do município, né? Então, eles estão sujeitos ao controle interno, né, ao controle externo, ao controle do Tribunal de Contas e também ao controle social, né? Haja visto que são dois fundos que estão submetidos a conselhos gestores, no caso o Conselho da Criança, né, e o Conselho do Idoso. É, a lei, né, aqui fala da questão, né, de saldo patrimonial, né, tudo que é acreditado, tudo que é depositado nos fundos, nas contas bancárias vinculadas aos fundos, né, agrega patrimônio aí para
para essas unidades orçamentárias, para esses fundos, e que dá potencial para a execução das políticas públicas, né, a partir do momento que esses recursos ingressam, né, são realizados aí para essas finalidades especificadas, né. E a lei que institui o fundo, ela determina normas peculiares de controle, prestação de contas, né, enfim, sem qualquer prejuízo aí à competência também do Tribunal de Contas e outros órgãos de controle, né. Então, são fundos criados por lei que têm aí finalidades, né, específicas. Aqui, só para mostrar para vocês, são as duas leis que criam os fundos, né, em Belo Horizonte, a 8.502 de 2003 e a 8.288 de 2001. Bom, dando sequência, então, né, também dentro da bibliografia, né, Eli Lopes Meireles conceitua aqui, né, que fundo é toda reserva de receita de aplicação determinada em lei, né, reserva em dinheiro, patrimônio líquido, né, que constitui dinheiro, bens e ações, né, afetado pelo Estado, que são destinados a uma finalidade, né, específica. Os fundos são mecanismos de que a entidade governamental se utiliza para aplicar efetivamente, né, de forma eficiente, os seus recursos e, com isso, efetivar a participação no desenvolvimento e no crescimento socioeconômico. Aqui, né, segundo Machado, complementando a 4.320, né, as características desses fundos são a constituição de receitas específicas, né, a vinculação a determinados objetivos, como está posto lá na 4.320, a vinculação a um órgão da administração. No nosso caso, né, esses fundos são geridos pela SMAS-DH, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Eles devem, né, se vincular à realização de programas de interesse da administração, compatíveis com as necessidades da comunidade, né, cujo controle é feito por meio de planos obrigatórios de aplicação, que acompanham, né, a lei orçamentária. Então, são fundos especiais orçamentários programáticos, né? Nós temos aí programas orçamentários que vão traduzir de fato, né, como esses recursos são aplicados. A gente consegue observar de fato na execução orçamentária, em cada programa, em cada ação, em cada subação orçamentária, como que esse recurso é aplicado, né, de forma bastante transparente. A gente presta contas, inclusive, junto às instâncias de controle social, com base no PPAG, com base na estrutura programática desses orçamentos, e ela é realizada, né, por um setor da administração responsável por sua execução e coordenação, né, de programas e ações, né, na área municipalizada. Aqui também, né, dados gerais de arrecadação e execução. Vocês vão observar que ano a ano, né, os recursos arrecadados pelos fundos têm crescido, né, a gente tem conseguido melhorar significativamente a destinação de recursos, né, especialmente oriundos aí do imposto de renda devido de pessoas físicas e jurídicas para esses fundos. Só para vocês terem ideia da dimensão, né, da potencialidade de arrecadação, só de pessoas físicas em Belo Horizonte, se a gente fosse considerar, né, o total de imposto de renda devido de pessoas físicas, a Receita Federal trouxe esse dado para a gente recentemente. Os fundos teriam uma potencialidade de captação de 300 milhões de reais só de imposto de renda devido de pessoa física, né, de Belo Horizonte. Então é um potencial bastante significativo. E aqui eu nem estou falando, né, do 1% que é possível ser destinado por parte das pessoas jurídicas, só de pessoa física, dentro dos 3%, né, na declaração do ajuste fiscal, que poderia ser destinado aqui para o Fundo da Criança e para o Fundo do Idoso. O Fundo do Idoso, então, teve uma alavancagem assim, muito expressiva e significativa, né? Eu acho que tanto as empresas, né, as pessoas, né, a sociedade no geral tem observado, né, e isso é fato, né, isso tem sido observado no Brasil agora com mais e tem sido pauta, obviamente, né, da discussão, da formulação de políticas públicas com mais intensidade, mas a gente tem observado já em alguns países, né, já há alguns anos, a inversão, né, da nossa pirâmide etária, né, e de um envelhecimento, né, da nossa população. Acho que observando isso, né, tanto as pessoas e as empresas têm se implicado também em destinar mais recursos agora, né, para o fundo idoso, até em relação ao fundo da criança. Vocês vão observar que, né, comparando aí, né, os mesmos exercícios, né, 2015, 16, 17 dos dois fundos, a gente observa,
né, um aumento significativo na arrecadação do Fundo do Idoso, né, o que demonstra, de fato, essa preocupação da sociedade. Bom, falando um pouco do PMBOK, né, acredito que isso tem sido trabalhado, né, obviamente, nas discussões aí, né, nas aulas, né, mas trazendo um pouco da metodologia do PMBOK aplicada aqui à gestão pública. Aí eu trouxe alguns conceitos de alguns autores, né, que trabalham esse tema. Um deles, Kersner, quando fala de projetos aplicados aí na administração pública, ele fala que, de acordo, né, com Kersner, ao passo que mais e mais agentes do governo, né, adotaram o gerenciamento de projetos, descobrimos que os projetos no setor público podem ser mais complexos do que os projetos no setor privado e mais difíceis de gerenciar. Por quê? Por uma série de motivos, né? A quantidade de stakeholders, de pessoas impactadas por um projeto governamental, né, é bastante significativa em relação aos projetos privados, né? Se a gente for observar na perspectiva do projeto privado, o que torna um projeto viável, né, dentro de uma empresa que tem como finalidade o lucro, né, basicamente é fazer, né, viabilizar esse projeto para que ele alavanque, né, às vezes, o potencial de realização de lucro por parte de uma empresa, a partir de um produto novo, de um serviço novo. Mas quando a gente pensa, né, quais são os ganhos sociais por trás de um projeto social, por trás de um projeto conduzido pelo Estado, como que a gente decide, né, se nós vamos financiar um projeto A em detrimento de um projeto B, considerando também que os recursos, né, assim como na iniciativa privada, são escassos e limitados por parte da administração pública. Né? Quando a gente vai fazer escolhas dentro, né, do fundo da criança, do fundo do idoso, de quais projetos serão financiados, né, quais merecem aí, né, financiamento público para a sua execução. Né? É o que vai atender mais, é o que vai atender o público mais vulnerável, é o que vai gerar o maior impacto social. Né? Definir isso é muito complexo na administração pública. Dias destaca que, enquanto os projetos privados têm como foco, né, principal no lucro, cujo beneficiado seja essencialmente, né, o empreendedor, o financiador ali do projeto, né, os projetos públicos têm como foco na obtenção de benefícios sociais. Né, dessa forma, pode ser que não sejam viáveis sob a ótica de mercado, mas devem sempre atender ao interesse público. Quando a gente pensa na perspectiva, né, como foco aí, né, crianças e adolescentes, por exemplo, né, se a gente pensa num projeto que vai gerar um impacto significativo na vida de 10, 15 crianças, né? E em comparação, a gente pensa num outro projeto também, né? Para o mesmo público que vai gerar aí também um outro impacto na vida de 150, 200 crianças, qual o projeto escolher? É aquele que vai mudar a vida e gerar um impacto social na vida de 10, 15 ou que vai gerar um impacto, né, mais ampliado na vida de 100? Pode ser que o de 15, né, que o de 10 seja mais viável, por quê? Porque são os 10 que demandam maior proteção do Estado, que demandam, né, mais proteção, tanto da sociedade, quanto do Estado, quanto da família nessa perspectiva. Né? Uma criança que sofre violação de direitos, né? Um idoso que está numa situação de abandono, que está numa situação também, né, de violação de direitos, né, de várias ordens, sejam físicas, patrimoniais, né, psicológicas. Né? Essas pessoas dependem mais do Estado do que a sociedade no geral, né? Do que os idosos em geral, do que as crianças e adolescentes no geral. Então, a gente sempre tem que olhar, né, para esse público com essa lupa, com essa ótica, né, da desproteção social, das vulnerabilidades, para que a gente consiga aplicar recursos públicos de forma mais eficiente possível, né, para que a vida dessas pessoas, especialmente as mais vulneráveis, sejam transformadas a partir da ação direta do Estado. Né? Nesse caso, da ação combinada do Estado e da sociedade civil, né, por meio desses mecanismos de parceria. Aqui, né, a gente fala um pouco da pluralidade desses projetos sociais, né, e eles têm um grande potencial de transformação da sociedade. Eles não se demonstram por uma via única, e tem uma citação da Bia Zoli que eu acho bastante interessante, né, que ela diz que, sem defender a existência de uma única concepção, pelo contrário, pois não podemos ver os projetos sociais como um bloco, mas sim como uma variedade, né, um prisma heterogêneo, são muitas as vertentes e possibilidades de projetos sociais, e diversas são as formas de institucionalidades. Os projetos políticos são diferenciados na sociedade que é diversa, e isso é rico. Então, muitas vezes a gente vai financiar projetos, né, que tem como público crianças e adolescentes, mas às vezes com foco esportivo, às vezes com foco cultural,
dentro da mesma política pública, né, nós vamos trabalhar, né, prática esportiva de forma diferente, né, cultura de forma diferente, com a ótica e olhar para o território, né, e da cultura que já pulsa naquele território, que em determinado território pode ser, por exemplo, pode contar com a existência de um quilombo ali, né, e obviamente toda a dinâmica daquele projeto vai respeitar, né, essa condição de ancestralidade, né, de história que existe naquele lugar. Então, a sociedade é diversa, especialmente a sociedade brasileira, né, e os projetos que são financiados, que contam com o financiamento desses fundos, né, são projetos diversos também, né, que vão atender aí a diversas parcelas da sociedade em diversos territórios da cidade, obviamente, e especialmente dentro dos territórios mais vulneráveis, né? Esse é o nosso foco de atuação. Bom, eu tentei fazer uma demonstração aqui, né, sobre a nossa rede de políticas públicas, e se a gente olha para isso aqui, a gente pensa, né, assim, o SUS, né, com toda a sua capilaridade, a sua potencialidade, né, de forma universal, o Sistema Único de Assistência Social, né, enfim, materializando aqui uma política compensatória, né, tentando alcançar aí as famílias mais vulneráveis, tentando vocalizar, né, as demandas sociais, né, enfim, levar mais proteção social para essas famílias por meio de serviços e renda, né, política de trabalho e emprego, esporte e lazer, né, a segurança alimentar, transporte público. Quando a gente olha para a cidade, a gente tem aí uma rede, né, enfim, estruturada de políticas públicas. Mas como que essa rede se comunica, né, de fato? Né? E se é que comunica, né? E se é que existe, de fato, boas interfaces e intersetorialidades, né? O Estado não tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo fazendo tudo. Essa nossa rede de política pública ela tem que ser bem dimensionada, né? O conceito que a gente vem discutindo, inclusive em parceria com a PUC, né? Esse portfólio nosso de políticas públicas ele tem que ser bem desenhado para que ele seja o mais eficiente possível, haja visto que os recursos são escassos, né? O tempo é escasso, né? Mesmo que o dinheiro fosse infinito, né? A nossa capacidade técnica de trabalho, de gestão, ela é escassa, né? O Estado também tem uma capacidade administrativa limitada. Então, essas escolhas para a composição dessa carteira, né, para esse portfólio, isso é muito importante. Então, quando a gente pensa em duas políticas públicas, né, quando a gente olha, por exemplo, a interface que existe entre assistência social e segurança alimentar, né, tem coisas que são naturais, né, dessa interface e são discutidas, obviamente, entre órgãos para que isso aconteça. Mas aqui, quando a gente fala de interface, e obviamente há problemas de interface entre políticas públicas, aqui há uma potencialidade para a existência, por exemplo, de um projeto social. Né, tentando materializar um pouco aqui, né, da forma como o terceiro setor complementa a ação do Estado, né, possibilitando interface, a criação de interface, alavancando políticas públicas, né? Às vezes, por meio da condução até de um projeto piloto mais inovador, a gente acaba alargando, né, essa abrangência das políticas públicas e isso acaba depois se tornando uma política de Estado capitaneada por um projeto social, né, de uma questão social ou de uma demanda social que às vezes é vista pelo terceiro setor, pelas sociedades antes do Estado, né? Então, isso aqui é extremamente importante para a gente, né, nessa avaliação. Muito se fala em intersetorialidade, mas eu acho que é uma das coisas mais difíceis de serem alcançadas, né, na gestão pública, né? Há pouco a gente estava falando sobre o desafio do acolhimento de idosos, né? Idosos que contam com a proteção integral do Estado, que estão em instituições, né, de longa permanência e financiadas pelo Estado e de que não basta somente a presença da assistência social lá dentro. De que, nesse caso, né, tomando como exemplo o acolhimento de idosos, é extremamente importante e necessário que a gente tenha também, né, ali dentro a política de saúde, executando ali suas ações, né, as suas frentes, exercendo cuidado também, que são mais especializados em saúde. Então, isso aqui também não é natural e muitas vezes a intersetorialidade ela é desenhada e provocada também pelos projetos sociais, né? Quando a gente, sem entrar na discussão funcional de quem deve atender aquela demanda, né? Se é saúde, se é assistência social, se é educação, né? Se é trabalho e emprego, né? Um projeto social se dispõe a tratar um problema social sem olhar para essa condição mais funcional
de existência de política pública, e a partir dali fomentar, plantar uma semente de intersetorialidade, e a partir dali, né, a gente despertar para dentro do Estado e construir uma estrutura de Estado que responda de forma mais adequada aquelas questões sociais que são as mais complexas que estão ali, né? Tem também uma condição de funcionamento e de existência de projetos que são transversais a diversas políticas públicas. A Subsecretaria de Direitos Humanos, que existe dentro, né, da estrutura da SMAS-DH, ela é vocacionada para isso, ela existe especialmente para isso, né, para que pessoas com deficiência, né, pessoas idosas, né, mulheres, crianças e adolescentes, pessoas LGBT possam ter acesso, possam ter suas demandas atendidas e terem acesso garantido às políticas públicas a partir dessa interlocução mais transversal. Muitos dos projetos sociais também têm essa proposta, né, de buscar mais acesso, de construir direitos, de discutir direitos sociais, para que as políticas públicas sejam adaptadas e moldadas a partir da perspectiva de quem acessa as políticas públicas, né, especialmente as pessoas que têm mais dificuldade de acesso. E por fim, né, aqui é bem interessante essa demonstração, porque às vezes, né, aqui tem uma interface que às vezes não parece óbvia, né, entre mobilidade urbana e meio ambiente, por exemplo, né? E às vezes há um limbo de atuação entre essas políticas públicas, e é exatamente nesse ponto de ausência de Estado é que surge a possibilidade da criação de um projeto social, porque isso não é muito bem desenhado dentro de uma perspectiva funcional, né? Quando a gente olha para as diversas políticas públicas, numa condição mais setorial de atuação, né, as políticas públicas são normatizadas, né, em vários níveis, tem regramentos que são federais, né, a gente tem leis orgânicas que determinam o funcionamento, por exemplo, da política de saúde, da política de assistência social, normas legais, infralegais. Obviamente, isso dá uma escala, isso dá uma dimensão e uma padronização de atenção do Estado, de estrutura de Estado, mas é exatamente nas ausências do que foge ao repertório de atenção do Estado é que o problema social reside, né? É a questão mais complexa. Quando a gente fala de pessoas em situação de rua, por exemplo, é uma questão social extremamente complexa, difícil de ser, né, olhada, né, gerida, e que deve contar com a ação de diversos órgãos públicos, de diversos setores, de diversas políticas públicas, né? Então, numa perspectiva funcional, cada um acha que tem que entregar uma parte, né? Mas a perspectiva intersetorial, de fato, ela é alcançada quando todos têm um compromisso em relação àquele resultado. E muitos desses limbos hoje de políticas públicas são enxergados na cidade, porque o Estado não está o tempo todo em todos os lugares, né? Porque a formatação de política pública que a gente tem de Estado, ela não é exaustiva na perspectiva de atender a todas as demandas sociais. E nesse aspecto, né, os projetos sociais, a sociedade civil, o terceiro setor, as empresas conseguem enxergar esses limbos de desproteção social, onde esses projetos, né, têm aí uma significância e têm uma importância muito grande. Bom, entrando na Mirosk, né, no marco regulatório, a gente tem um avanço também na perspectiva jurídica dessas relações, né, partindo de uma gestão, né, mais contratual de relação jurídica para uma prática convenial e para o que a gente chama hoje de termo de parceria, né, que está dividido entre termo de colaboração, quando a administração pública, por exemplo, diz de uma necessidade, de uma condição, de funcionamento, né, de uma demanda que já está ali materializada, formatada, e que a gente pretende selecionar uma organização terceiro setor para, em parceria com a administração pública, prover aquele serviço, né, aquele programa, ou quando o caminho é inverso, né, quando a própria sociedade provoca a administração pública e diz, olha, aqui eu tenho um projeto que eu acho que merece financiamento, né, e que merece aí captação de recursos no Fundo da Criança, do Idoso, para ser financiado. E nessa lógica de relação, a gente chama essa relação de termo de fomento. Existe na lei também duas coisas, né, que estão colocadas lá, que são as atividades e projetos, né? As atividades, aquelas que são executadas de forma contínua, né, em larga escala, são serviços prestados pelo Estado, e de projetos que têm aí o início, meio e fim, né, que tem uma construção mesmo
de escopo, de prazo, de custo, de um esforço delimitado no tempo que vai gerar aí algum impacto social. E em larga escala, os projetos, né, as demandas que são financiadas com recursos do Fundo Idoso e do Fundo de Criança, até porque a gente tem aí financiamentos, né, que são vinculados, né, a finalidades específicas, têm características de projetos sociais. Quando a gente fala, né, em atividade, vocês já devem ter discutido isso em algum momento, isso é utilizado também em larga escala, tanto na administração pública e na privada, né? Muito se fala no PDCA, né? Planejar, fazer, checar e agir, né? Tudo na gestão pública, o orçamento público, o PPAG, né? Os governos, eles se organizam muito com base no PDCA, né? As coisas não começam quando a gente chega, não finalizam quando a gente sai, né? A gente vai contribuindo com esse processo, e aprimorando esse processo. Então, esse tipo de ferramenta, ele é muito adequado, né, para atividades, né, para serviços que são prestados de forma contínua. E os projetos têm essa característica, né, de escopo, prazo, custo definido. E aí, nessa perspectiva de projetos, né, de execução de projetos, a Lei 13.019 traz, dentro da sua condição, né, de execução, uma etapa de planejamento e gestão administrativa, uma etapa de seleção e celebração, né, uma etapa de execução, de monitoramento e avaliação e prestação de contas. Esses recursos que ingressam no Fundo da Criança e no Fundo do Idoso, nós não podemos esquecer que são recursos públicos, né, isso é renúncia fiscal. A Receita chama de doação, né? Até lá no campo que a gente marca no demonstrativo de declaração do imposto de renda, está lá o campo de doação para o fundo da criança ou para o fundo do idoso, mas ao fundo é o quê? É uma renúncia fiscal, é o imposto de renda devido, que seria recolhido, né, para o governo federal, junto aos cofres da União, para ser aplicado, né, como é a característica dos impostos, né? Essa vinculação ela é livre, né, para financiamento aí de diversas políticas públicas, diferente de uma taxa, diferente de uma contribuição, né, no conjunto dos tributos, mas, né, aí o contribuinte, né, a pessoa que está ali declarando o imposto de renda, ela tem opção, né, de não pagar esse imposto para destinar esse recurso para um fundo específico, para uma finalidade específica, né? Então, por isso que eu estou trazendo isso tudo, para poder mostrar para vocês que essa aplicação de recurso ela é feita de forma muito criteriosa, né, de forma muito séria pela administração pública. E os projetos que contam, né, com esse financiamento, eles demandam, né, de um crivo aqui para avaliar se de fato eles são viáveis, se eles têm, né, interesse público por trás deles, se eles vão gerar o impacto social que Belo Horizonte precisa, né, dentro aí da nossa conjuntura de atuação. E a característica dos projetos, ele tem esse desenho, né, de iniciação, a etapa de planejamento, né, de execução e de controle, e também da sua preparação para encerramento, já que são projetos, né, de fato. Então, as organizações do terceiro setor que captam recursos aqui, a gente fala muito isso com elas, porque elas têm que se planejar para gerar esse esforço concentrado, né? Vão mobilizar pessoas, vão mobilizar para, né, para qual período de tempo, né? Para qual finalidade? Vai fazer o encerramento desse projeto, tem que ter o planejamento dessa desmobilização, né, de pessoal, pagamento aí dos encargos sociais, para que esses projetos sejam viáveis nessa perspectiva de prazo, né, de tempo, de custo, né? Aí pegando, né, o escopo do PMBOK também, eu não vou entrar nesse detalhe das áreas de conhecimento, né, da necessidade da gente fazer o gerenciamento disso tudo, de escopo, né, de risco. Muitos desses projetos, às vezes, têm como pretensão, por exemplo, a realização de um evento numa praça, né, para determinada comunidade. Tá, mas é em janeiro? Janeiro chove, né? É um risco que tem que ser mapeado, né, nesse projeto. É algo que vai contar com a participação mais efetiva de crianças, então, assim, isso vai ser feito no período de férias escolares, né? Ah, não, é um projeto que vai ser viabilizado no aspecto virtual. É para o público idoso? Há aí alguma tecnologia, né, mais adaptada, mais adequada? Há algum mediador, algum facilitador, né, para que o idoso possa ser inserido nesse ambiente virtual? Então, assim, há uma série de ferramentas que a gente tem utilizado de forma mais recente, né, para poder construir e avaliar esses projetos, muito vinculadas à gestão
do PMBOK nessa perspectiva, né? A administração pública tem buscado uma profissionalização nesse sentido, né? E até então a gente não tinha esse nível de profissionalização, né? E aqui, especialmente no campo da assistência social, eu venho fazendo essa discussão há algum tempo, da necessidade da gente construir esses projetos de forma mais profissional possível, né? A gestão das partes interessadas, né? Da comunidade que vai ser impactada, né? De empresas que às vezes estão financiando aquele projeto, né? De pessoas físicas que estão destinando recursos para aquele projeto, né? E hoje a gente tem um portal de transparência que a gente consegue linkar as OSCs que têm aí um certificado de captação de recursos financeiros, que estão aptas, né, a buscar esse financiamento vinculado aos seus projetos, e os destinadores, né, as pessoas físicas ou jurídicas que estão financiando aquilo ali, porque todo mundo quer saber, né, de fato, para onde que meu dinheiro está indo, o impacto social que eu estou gerando, né, quando eu faço essa destinação por meio do Fundo da Criança e do Idoso. Então, nosso esforço também é de fazer essa gestão de stakeholders aí, né, de partes interessadas, e uma parte muito interessada que tem que ser muito respeitada é o contribuinte, né, é o cidadão, que quer saber onde o recurso do imposto, né, dele, que ele está pagando, né, de forma vinculada aí ao Fundo da Criança e do Idoso, está indo, né? Eu estou gerando que impacto na minha cidade quando eu faço essa destinação. Então, aqui tem as etapas, né, dos processos de planejamento, né, as áreas que estão mencionadas lá em cima, né? Aqui eu extraí isso aqui do próprio PMBOK, do processo de iniciação, que deve prever aí a abertura de um TAP, né, de um termo de abertura de projeto. Eu vou falar um pouquinho para você sobre isso mais à frente, porque a gente tem mudado até a concepção disso aqui, né, e o alcance disso aqui, para que a gente possa implicar os conselhos que aprovam esses projetos aí, né, tanto no campo do idoso como da criança e adolescente, na perspectiva deles avaliarem, né, termos de abertura de projetos interessantes, né. Não compete a eles fazer todo esse detalhamento que a gente está dizendo aqui, mas compete a eles selecionar bons projetos, né, nessa perspectiva. A etapa, né, do processo de planejamento, né, a etapa de execução, enfim, eu não vou entrar aqui no detalhe, porque não é o foco aqui da nossa discussão, mas só para dizer para vocês que sim, né, a gestão pública também tem se profissionalizado no sentido de utilizar essas boas práticas, né? E aqui vocês vão observar essas etapas que estão aqui em cima, né, planejamento, até prestação de contas, são etapas que a 13 e a 19 traz. Então, o esforço até desse trabalho, né, dessa pesquisa que eu fiz, foi avaliar essa convergência entre a metodologia PMBOK e a gestão de parcerias, na perspectiva de financiamento de projetos sociais. E a gente vê, né, observando aqui essas comparações, que são instrumentos convergentes, né? Um instrumento trazido pela lei, um instrumento que está conformado aí no PMBOK. Né, lá na etapa do planejamento da gestão administrativa, né, se discute o objeto da parceria, né, que pode ser, né, diverso, como eu mencionei, né, pode ter como foco o esporte, como foco a cultura, né, a educação, a profissionalização, por exemplo, de adolescentes, né, a elaboração de propostas de acordo com objetivos e diretrizes definidas, a capacidade técnica e operacional para a execução. E aí a gente tem essa fase da idealização, né? Qual que é a justificativa e relevância dessa parceria, né? E aqui a gente menciona exatamente o TAP, né? O termo de abertura do projeto. E o que que ele traz para a gente, né? Quando esse projeto vai ser avaliado. E esse documento hoje, inclusive, que os conselhos avaliam, né? Quando eles vão decidir se aquele projeto merece ou não financiamento público, né? Por que que esse projeto deve ser feito? Quais são os problemas ou as questões sociais que existem na sociedade, né, que demandam aí um projeto, né, nesse sentido? Quais são os objetivos? Quais são os produtos, né, e principais requisitos? As premissas, né, os profissionais que vão ser envolvidos. Obviamente, o detalhamento disso vem mais à frente, mas minimamente, para que esse projeto seja aprovado, tem que dizer, olha, preciso de um assistente social, preciso de um psicólogo, preciso de um educador físico, né? Porque esse trabalho tem que ser material, né? Ele tem que ser técnico, ele tem que ser conduzido ali para dentro das comunidades, né? Quais são as restrições, os riscos, né? A ideia de custos iniciais desse projeto. Por que que isso aqui é importante? Porque a partir do momento que a OSC ela consegue esse certificado de captação, ela tem um prazo para usar desse certificado junto às pessoas físicas e jurídicas para receber recursos vinculados diretamente ao seu projeto.
Então, essa destinação hoje, que é feita, né, nos moldes como Belo Horizonte organizou, ela pode ser destinada a um projeto específico. Ela não precisa ser solta lá no fundo, ela pode ser solta, né? Quero destinar uma parte aí do meu imposto de renda, né, 3% no caso da pessoa física, para o fundo da criança. E ali, né, como você não está destinando dentro de um projeto desse aqui já selecionado, aí cabe ao conselho decidir, né, em relação à aplicação desses recursos, até para o financiamento também de projetos governamentais. Mas na nossa construção hoje, as próprias OSCs são o principal potencial de arrecadação desses fundos. Porque a partir do momento que ela apresenta um documento desse aqui bem estruturado, de acordo com essa metodologia que eu estou apresentando para vocês, ela tem essa autorização de buscar essa captação de forma vinculada, né, para projetos específicos. Bom, aí na sequência, né, tem a qualificação, né, a quantificação das metas, objetivos, métricas, quantidades, né, aqui eu estou entrando no detalhe de como que um projeto, né, ele é formulado, ele é formatado na perspectiva, né, quais são os prazos, qual que é o recurso, né, o que que eu vou comprar, o que que eu vou adquirir, as coisas têm que ter nexo, né, eu estou comprando, né, estou contratando um serviço de transporte, porque eu vou fazer o deslocamento, né, das pessoas lá do Alto Veracruz, do Taquaril, da Serra, né, para dar acesso a elas em alguma atividade que vai ser realizada aqui no centro da cidade. Então, eu vou deslocar essas pessoas. Ou não, isso não faz sentido para mim, porque o meu projeto vai ser executado lá no Taquaril, lá na Serra, né, lá no Alto Veracruz, por exemplo, para aquelas crianças e adolescentes ou para aqueles idosos que residem ali. Então, a gente tem que pensar nessa forma, né, nessa estruturação a partir disso. Depois a gente tem ali a elaboração do plano de trabalho, né, que é um documento mais técnico aqui da secretaria, e aí a aplicação né, das etapas do processo de planejamento também. A gente tem tentado, obviamente, adaptar isso aqui que está no PMBOK, né, nem tudo é aplicável para nós, mas quando a gente aplica bem isso aqui, a chance desse projeto ser um projeto viável, né, e ser de fato um projeto que cause, né, que provoque aí transformação social, isso é muito grande, né? Isso tanto para projetos públicos ou privados, né? A metodologia está aí e nos mostra isso, né? Se a gente aplica bem essa metodologia, o resultado lá na frente é um resultado, né, que vai performar de acordo com o que foi planejado, né? Por isso que essas etapas aqui são tão importantes, né? Aí destaca, né, o escopo, cronograma, prazo, né, custo, né, que vai definir aí, né, as margens desse projeto, o alcance dele, o escopo dele, né, até onde ele vai, quanto que ele custa efetivamente. Por que eu estou trazendo isso tudo para vocês aqui? Porque durante um bom tempo aqui na gestão pública, a gente acabou vendo que a gente estava financiando projetos que estavam fracassando na perspectiva social, né? Eles eram mal dimensionados, né? Às vezes, não, eu preciso de 100 mil reais, eu vou atender 60 pessoas, né, lá na Serra e preciso de 100 mil reais. E aí, se gastava 100 mil reais, atendia 5 pessoas, atendia 10 pessoas. Então, tem um problema sério no planejamento, né, quando você faz isso. Da mesma forma, projetos, né, que às vezes eram de 500 mil, né, de 1 milhão de reais. E que aí a gente via, tem uma desproporcionalidade aqui entre aquilo que se propõe, né? O impacto social que se espera gerar, as pessoas que vão ser alcançadas e a quantidade de recursos que estão sendo mobilizados. Então, essa ferramenta ela tem sido importante para que a gente possa calibrar bem isso, para que a gente possa ter projetos, né, eficientes, projetos bem dimensionados na perspectiva financeira, bem dimensionados na perspectiva do alcance social. Na parte da seleção, né, regra geral, as parcerias são precedidas, né, de chamamento público. No caso desses projetos aqui, a gente tem chamamentos públicos que são conduzidos lá pelo Conselho de Criança e pelo Conselho do Idoso, né, na perspectiva deles obterem esse certificado, né, essa autorização de captação de recursos, né, financeiros aqui que eu mencionei. Então, a partir do momento que ele entra nesse edital, né, que essa OSC entra no edital e aprova recursos para receber financiamento do fundo de forma vinculada, ela tem isso aqui aprovado, ela tem essa certificação. E como que o conselho hoje tem trabalhado? Né? Também na lógica de portfólio. Né? A gente tem aplicado isso na perspectiva de política pública, lá tem se aplicado na perspectiva de projeto. Olhando para as situações
né, para a conjuntura da cidade, né? Quais são os programas prioritários que vão contar com financiamento? São programas que têm como foco o reforço escolar? São programas que têm como foco o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes? São programas que têm como foco, né, dada a conjuntura, né, porque as situações e a dinâmica social também é mutável, né, que tem como foco o trabalho infantil e o combate ao trabalho infantil, no caso do idoso, né, a situações de crimes virtuais contra idosos, que cada vez aumenta mais, né? Vamos financiar projetos que têm como foco orientação, que tem como foco incluir o idoso, né? Dar acesso ele à plataforma Gov.br, né? Orientá-lo para que ele não caia num golpe no telefone, não tenha aí seu benefício, né, do INSS, a sua aposentadoria roubada, né, furtada, como aconteceu aí, né, recentemente. Então, toda essa construção conjuntural vai formatar esse portfólio de quais são as prioridades para a aplicação de recursos do Fundo Decresce do Idoso. Então, hoje, os planos de aplicação, tanto da criança, né, e adolescente, quanto do idoso, eles contam com diagnósticos de dados, né, enfim, de informações relevantes aí que vão orientar a priorização, né, a condução dessas políticas públicas aí. Aí entra na fase da execução, né, também aqui não vou entrar no detalhe, né, de como que isso deve ser gerenciado, mas tem lá um plano de trabalho, né, tem um instrumento de parceria firmado, e obviamente esse instrumento vai ser acompanhado pela administração pública, né, com o gestor, né, já que é recurso público. O processo de monitoramento e avaliação, né, dessas parcerias. Então, a gente tem a OSC, né, que apresenta lá na plataforma eletrônica o cumprimento, ela tem que mandar para a gente relatório de cumprimento do objeto, como que esses recursos vêm sendo aplicados, né, em grupos de despesa, né, estou pagando salário, estou pagando os encargos, tem que demonstrar que está cumprindo aí com as suas obrigações sociais. Os técnicos monitoram isso, uma parte dessa equipe fica até aqui comigo na subsecretaria. A gente tem um gestor dessa parceria e uma comissão de monitoramento e avaliação, que lá no final, a partir desse relatório final, né, de execução desse projeto, vai homologar em comissão e dizer, não, esse projeto social alcançou êxito, né, ele alcançou a sua finalidade, né? Então, esse trabalho é extremamente importante também de monitoramento, né, de avaliação, de controle, exatamente avaliando isso, né, o escopo, cronograma, custo, né, a qualidade, né, que está ali conformada nas metas, nos objetivos, as métricas que vão ser utilizadas para para esse provimento, né, para essa execução, as aquisições, né, as partes envolvidas interessadas, né. E, por fim, a prestação de contas, né? A parte de controle, ela é transversal, como vocês viram no PMBOK, né? A prestação de contas é uma obrigação também que está posta, né? Para quem faz gestão de recursos públicos, né? Já está posto isso lá no artigo, se não me engano, 70, né? Da Constituição Federal, né? Todos nós, né, que fazemos gestão de verbas públicas, de recursos públicos, né, de patrimônio público, temos o dever de prestar contas e a sociedade civil ela não está imune a isso, né, considerando que esses recursos aqui também são recursos públicos, né. Então a gente tem lá uma plataforma eletrônica, né, de prestação de contas, que tem aí, né, a sua metodologia também, a sua periodicidade, né, os dados de execução financeira são encaminhados para a gente, né, todo o recurso que é repassado é monitorado aí pelas nossas equipes por meio de várias interfaces. E aí a gente tem, né, o encerramento do projeto, né, o encerramento das aquisições, as contratações. Então, aqui a gente tenta demonstrar, né, de alguma forma, que esses recursos, esses projetos, eles têm hoje uma aplicação profissional, né, dessa metodologia do PMBOK, e a gente entende, né, que com a profissionalização de ponta a ponta, tanto do terceiro setor quanto do Estado, né, aqui no caso do município, a gente vai conseguir cada vez mais efetividade aí na aplicação desses recursos públicos em relação a esses projetos. Bom, era isso, né, que eu queria compartilhar aqui com vocês, aqui dentro dessa 1 hora aqui que a gente teve aqui para apresentar. Obrigado. Antes de abrir aí para as perguntas, eu gostaria, né, desde o início da sua fala, Afonso, me chamou a atenção, né?
e eu vim pesquisar quanto que foi destinado, né, no próprio site lá da Prefeitura, em 2024, as destinações do imposto de renda aos fundos da criança e do adolescente chegaram a 49 milhões. E você mencionou a potencialidade de chegar até 300 milhões, né? Então, é muito importante a gente ter essa oportunidade de debater, de discutir, conscientizar as pessoas para que elas conheçam, né, que é um trabalho feito com seriedade, que é destinado ao benefício social lá para o idoso, para a criança, para que elas ganhem confiança, né, no sistema e destinem realmente, porque é uma potencialidade muito grande e que pode melhorar a cidade que a gente está. Por exemplo, aqui, se todas as pessoas que estiverem assistindo, se forem, né, pagar, destinar lá o percentual dele para esse fundo da prefeitura, qualquer um deles, nós conseguimos mudar devagarinho o perfil da cidade e podemos melhorar o nosso patamar aí, né, de atendimento das necessidades sociais e da sociedade como um todo, porque isso não é só aquela pessoa que está recebendo o benefício, é a gente também, né? Isso a gente percebe, inclusive, nas interfaces aí das comunicações, né, das áreas, quando a secretaria trabalha com a parte nutricional, de alimentação, que atende a uma pessoa de rua, e que essa pessoa de rua, às vezes, é acolhida e recebe esse acolhimento, às vezes ela acaba topando participar de um programa público e saindo da rua, né? Então, a gente tem que perceber toda essa ligação, como você falou aí, das interfaces de todas as políticas públicas. Não é só naquele setor específico, a gente melhora a cidade como um todo. Então, nesse sentido, eu acho que a palestra, né, sua aí você foi muito feliz, porque deixou claro para nós esse benefício social dessas destinações. E acho que os alunos aqui, principalmente os do curso de Contábeis EAD, né, tiveram oportunidade, porque nós estamos exatamente, né, trabalhando esses temas da área pública, a transparência, fizemos um trabalho sobre o terceiro setor, né? E aqui eles tiveram a oportunidade de verificar como que o terceiro setor pode ser, né, beneficiado aí, trabalhar os recursos deste fundo, né? Desde que ele observe as regras legais lá, ele tem como captar recursos e produzir algo dentro do objetivo dele. Então, acho que essa palestra veio exatamente assim, a calhar tudo que a gente está estudando e o objetivo mesmo proposto. Nós vamos abrir aí para pergunta, e se vocês quiserem fazer pergunta, podem levantar a mão e a gente vai observar aí a sequência. Eu vou fazer então, gente. A Adriana está aqui. Adriana, vamos lá, Adriana. Oi, boa noite. Na verdade, eu perdi os primeiros 45 minutos porque eu estava sem acesso do Teams. Eu não sei se você já falou, me desculpa, né? Eu queria saber como que, assim, no papel do contador, a gente orienta uma empresa a fazer isso, né? A fazer essa destinação, ou uma pessoa física, né, que trabalha como MEI, por exemplo, meio que, assim, qualquer argumento, assim, né, pra gente convencer. Eu moro em São Paulo, eu estava no site da prefeitura aqui procurando, a de Minas parece que disponibiliza as informações de maneira muito melhor. Eu estava procurando ali, eu ainda não encontrei, mas não sei se você já comentou isso, como que a gente, no nosso trabalho, vai fazer isso? Porque é isso, eu acho que
enquanto cultura social, a gente não está acostumado, e eu vejo a extrema importância disso, né? Você melhora, como a outra professora falou, você melhora a qualidade social de todo mundo, e aí a sociedade, enfim, vai avançando. Mas aí no nosso papel de contador, como que a gente cria essa argumentação melhor para as empresas? Ótimo, muito boa a pergunta, né? Eu tive a oportunidade até na semana retrasada de participar de um espaço que chama Café com Contabilista, que é promovido até pelo Conselho Regional de Contabilidade, né, aqui de Minas Gerais. Tem uma frequência, né, esse encontro, acho que é até mensal, não sei se tem uma frequência menor, mas achei importante porque o CRC ele tem já há algum tempo se implicado na perspectiva de dar mais segurança para as pessoas, né, que estão aí fazendo sua declaração de imposto de renda, seja pessoa física ou pessoa jurídica, para que essas pessoas, né, tomem a decisão, na verdade, não é nem tomar a decisão, para que elas possam ser encorajadas, incentivadas a fazer essa destinação, né, com a segurança do profissional de contabilidade, que é quem exatamente vai estar dizendo para ela. Pode fazer, você não vai cair em malha fina, você não vai pagar mais imposto, né, por causa disso, eu não vou te cobrar mais por isso, né? Então, os contadores eles têm se implicado muito nisso. Tem até um contador também que teve a oportunidade de fazer, né, uma explanação sobre o processo nesse dia que eu participei, e eu achei interessante os termos que ele usou. Tem três tipos de contadores nesse processo, né? Aquele que atua como freio da coisa, quando a pessoa fala assim, eu ouvi dizer, eu pensei, né, em fazer uma destinação para o fundo da criança, e ele vai e fala com a pessoa já assim, não mexe com isso não, isso vai dar trabalho, né? Enfim, e desencoraja e já acaba ali com a possibilidade, né, de fazer a destinação. Tem aquele que ele falou que é o contador embreagem, assim, se a pessoa quiser destinar, ela faz, se ela não quiser, ele não faz, e ele fica ali, né, balizando aquilo ali. E o contador, que é o acelerador desse processo, que vai sempre motivar, né, engajar as pessoas, encorajar as pessoas para que façam a destinação, porque é importante para a cidade, né? A professora Márcia mencionou, né, a arrecadação que a gente teve no ano passado, mas boa parte, na verdade, a maior parte da arrecadação de Belo Horizonte ainda são de pessoas jurídicas, né? Tem uma movimentação muito grande de empresas aqui, né, que atuam aqui em Belo Horizonte, né? Enfim, Semig, Copasa, Gasmig, a Vale, são grandes destinadores, né, desses fundos. Mas as pessoas físicas, só as pessoas físicas têm um potencial de 300 milhões de reais. São recursos que, ao invés da gente estar mandando, né, para o governo federal, que vão financiar, obviamente, né, outras políticas públicas que vão financiar, né, enfim, outros poderes até, né, legislativo, né, o Caixa, né, quem tem o poder de arrecadar é o poder executivo. Esse recurso ali, por ser recurso de imposto, ele é de livre aplicação, né, tem as suas amarras, mas ele é de livre aplicação. Então a gente tem a oportunidade de, ao invés de pagar esse imposto para o governo federal, de trazer esse recurso para a cidade, para Belo Horizonte, a cidade que a gente vive, né, a cidade que a gente quer ver transformação social. E em Belo Horizonte foi aprovado, foi sancionado, na verdade, esse ano, uma lei que reconhece o contador amigo da criança e o contador amigo do idoso, né? Na perspectiva de conceder para os contadores um selo mesmo. Isso está para ser regulamentado ainda, nós vamos ver a forma, né, de reconhecer isso aí, os escritórios de contabilidade, né, os profissionais que, obviamente, se implicarem com isso, né, orientarem e conduzir esse trabalho. Mas o papel do contador ele é fundamental nessa perspectiva de dar segurança para as pessoas, de que elas podem fazer, de que não tem custo adicional, de que ela não vai pagar mais imposto, né? E também de traduzir, obviamente, né, de uma forma mais simples, o tanto que esse recurso é importante para a cidade, para poder mudar a vida das pessoas aqui. É interessante, né? Porque realmente o site da prefeitura é excelente, BH está referência. Eu joguei uma busca no Google e assim, você tem não só, né? Eles demonstram como calcular, o que a pessoa jurídica pode fazer, o passo a passo para doar, quem pode destinar, né? Fala o montante de recurso. Então, acho que isso é muito legal. E essa iniciativa aí, se conseguir, Afonso, acho que é top. Até para incentivar os contadores a fazer a transformação social que está na mão deles.
né? Um ótimo trabalho de pesquisa aí, né, Josmário? Pegar os contadores, o próprio NAF, instruir para quem vai pagar, né, quem procurar os alunos, numa ação que melhore a nossa própria cidade. Isso que eu acho que as pessoas precisam ouvir, né? Para saber que não vai gerar nenhuma repercussão para ele a mais e ele vai melhorar a cidade que ele vive, né? Porque ele pode interferir nisso aí. Isso é bem interessante. Muito bom mesmo. É um tema muito rico, né? E no seu município, importante, né? Cada um tem uma realidade de município, pode participar. Nós temos pessoas aqui que estão com um município de 14 mil pessoas, né? Municípios de 300 mil pessoas, de milhões de pessoas, né? Mas todos eles podem participar, ou pelas regionais, né? Que vão ter seus representantes, ou pela própria prefeitura. E aí, uma vez, esclarecendo aqui, Afonso, foi muito, muito bom falar sobre o PMBOK, sobre a aplicação de metodologias para análise da viabilidade de alocação em projetos e como que isso é complexo e demanda do conselho, né, que ele é um órgão representativo, tem pessoas de áreas diferentes, né, que estão ali compondo esse conselho, ter um instrumento balizador. E nesse aspecto, como você se vê assim com sua trajetória, né, e formação, e nesse espaço que tem tanto diálogo sobre ciências sociais aplicadas, né? Assim, você vive isso dia a dia. E aí quase que a gente cria percepções assim para quem começa a falar, então, se fizer assim com a pessoa, assim, 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 vai dar certo. E pessoa é pessoa, vai ter, né? Então, a gente tem o desafio, assim, de como você disse, um composto de políticas públicas, não tira os CRAS, né? A essência lá da proximidade com a população, de conhecer a realidade de cada um, mas ele traz elementos de outro equipamento, né? Que são programas e projetos específicos. E aí, como que foi formar o Afonso nessa trajetória? Desde que eu formei, né, eu graduei em administração na PUC em 2009, e aí eu tive a oportunidade na época de fazer um concurso para a prefeitura, né, de Belo Horizonte, já atuava no estado de Minas, trabalhando na Fundação Hospitalar, no João 23, eu trabalhei na parte lá de compras e contratações do João 23, e sempre trabalhei na área pública, sempre tive uma admiração muito grande. Mas aí quando eu venho para a prefeitura em 2010, né, que aí eu fui nomeado logo na sequência, né, tive essa condição também, desde 2010 trabalhando na área de assistência social, né, direitos humanos e durante um bom período também com a segurança alimentar, né, de 2017 até fevereiro agora. Então, assim, quando a gente observa, né, as ferramentas que a gente aprende na área da administração, obviamente, né, a organização das políticas públicas depende disso, mas, de fato, quando a gente entra no campo da atenção, né, da condição de atendimento mais individualizado, né, do potencial de transformação que o trabalho social tem, a gente vai entendendo, assim, não é só não é só o número, um bom projeto, né, uma boa planilha que vai gerar, de fato, essas transformações sociais que a cidade precisa, né? A gente tem que ter equipes preparadas, engajadas nesse sentido, né, para que elas tenham condições de trabalho também para gerar esse impacto social. Então, vai muito dessa combinação de coisas, né? De profissionais engajados, e a gente tem, né, uma equipe bastante grande, né, e eficiente de profissionais servidores públicos que hoje estão trabalhando, por exemplo, nos CRAS, né, nos CREAs. Todos esses equipamentos são unidades públicas estatais que contam com servidores públicos efetivos, né? Isso é muito importante. E como que o Estado, a partir desses equipamentos mais territoriais, né, mais regionalizados, interage bem também com o terceiro setor, com aquela comunidade que vive ali, né, que pulsa ali, que obviamente tem também as suas interações, para que o Estado possa engajar
essas comunidades, né, se aproximar dessas comunidades, não atrapalhar, às vezes, a dinâmica que existe ali, que às vezes a gente quer levar a política pública para determinado território dentro da nossa ótica, né, do que o Estado deve prover, e às vezes a gente está levando coisas que aquela comunidade não quer e não precisa, né, efetivamente, ou não é daquela forma que ela deseja, né, a presença do Estado ali para algumas circunstâncias, para algumas atividades de convivência, de fortalecimento de vínculos. E nessa perspectiva de combinação de Estado e sociedade, tentar cada vez mais assim o técnico que está lá no CRAS, né, o assistente social, para que ele tenha também um repertório na mão dele de organizações sociais que atuam naquele território, que muitas vezes têm parcerias com o poder público, para que ele possa articular isso. Olha, né, tem uma questão aqui, né, que eu estou observando, você está vivenciando uma mulher, né? Às vezes num território vulnerável, vivenciando uma violência, uma situação de violência doméstica. Olha, tem aqui um grupo que atende mulheres, tem uma OSC aqui, né, que está fazendo um trabalho super interessante. Então, você vai continuar acompanhado aqui, né, no CRAS, por exemplo, no PAS, que é um serviço, né, estatal, mas também tem essa possibilidade de eu te encaminhar, de te inserir aqui nessa outra retaguarda, nessa outra possibilidade, para que a gente tenha uma atenção, né, mais ampliada, né, com mais potencialidade de transformação social naquele território. Então, é nessa combinação, e não é um desenho simples de fazer, né, se a gente for olhar para essa perspectiva, é muito difícil desenhar isso, mas é um esforço mesmo da gente pensar assim, onde que o Estado entra, né, e como que ele entra de forma mais eficiente, como que esse esforço do Estado ele é combinado com o esforço da sociedade, de forma que não sejam esforços concorrentes, né, mas esforços complementares, né? Acho que esse é o nosso grande desafio hoje na gestão pública. E eu queria aproveitar e te pedir para ser os olhos dos meus dedos aqui, que eu estou aqui na tela só para a gente, né, validar, assim, você disse, entra lá que vai ver. Então, eu estou aqui no portal da Transparência de Belo Horizonte. Como é que eu sei quais projetos, né, receberam aprovação para acolher a destinação que foi feita pelos contribuintes? Tem até um, eu estou até coincidentemente, eu estou aqui no fundo idoso aqui. Tem algum Né, lugar que eu, compartilhar sua tela? deixa eu mostrar para vocês aqui, quer ver? Uhum. Eu já entrei aqui direto no link. Aí a pessoa depois quer ver especificamente no É, bairro, né? tem aqui, ó, a janela aqui. Vocês estão vendo aqui a tela aqui? Sim. Sim. Aqui, tá vendo? Ó, eu estou aqui na página, né, da prefeitura, né? Aí tem aqui o caminho da Subsecretaria de Direitos Humanos, né, na parte dos conselhos, do Conselho do Idoso. Aí tem aqui o Fundo do Idoso. Então Uhum. tem aqui, né, por que destinar, né, a importância disso, como destinar. Tem aqui o passo a passo, a conta, né, onde se faz a destinação, e aqui tem um banco de projetos. Então tem aqui a OSC, né? Tem aqui o site dela, o telefone dela, qual que é o valor que ela está captando, né, que ela está autorizada aqui a captar. Então, né, para vocês terem ideia, tem projetos de todo tipo, né? Pegando os que estão aqui na tela, né? Você tem aqui um projeto de 1.400.000 da autonomia digital para desenvolvimento sênior, e você tem um projeto de 14 milhões de reais de autorização de captação para o Mário Pena, né? Muita gente conhece aí o Hospital Mário Pena, né? De tratamento de câncer. Então, com foco, obviamente, aí no tratamento das pessoas idosas. Então, tem aqui uma infinidade de projetos com site, né, que a gente consegue acompanhar aqui qual que é a OSC, né, que está fazendo essa captação, né, o projeto, enfim. Tem aqui a condição também, né, geral aqui, qual que é o público-alvo, né, qual que é o público que é atendido de forma indireta, a abrangência desse projeto, o valor total dele. Então, navegando aqui, a gente consegue ver quais são os projetos, né, que hoje têm a carta de captação, né, ativa aqui para receber esse financiamento direto. Aqui, se quiser financiar, obviamente, né, uma OSC que tenha essa carta de captação, mas quem quiser fazer a destinação direto, por exemplo, para o fundo idoso ou para o fundo da criança, o conselho, dentro da sua capacidade, né, da sua condição deliberativa, ele vai fazer essas aplicações de recursos, né? E o que é o conselho? O conselho é a, a, a junção exatamente de Estado e sociedade civil. Lá dentro a gente tem idosos, né, pessoas da sociedade civil, a gente tem assento
das organizações do terceiro setor e também assento do governo, né? E de quais setores? De vários setores, da Secretaria aqui da Assistência Social e Direitos Humanos, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Política Urbana. Então, nessa convergência de esforços, né, entre sociedade civil, público atendido, organizações do terceiro setor, é que esses recursos também vão ser deliberados para a sua aplicação, né? Importante dizer que quando uma OSC faz a captação vinculada, por exemplo, 80% do recurso vai para ela, né? Isso está previsto na regra hoje do decreto da prefeitura que regulamenta isso. 20% fica retido lá no fundo do idoso para aplicação na universalidade. Então, 80% é financiamento direto para a OSC, 20% fica nesse recurso da universalidade para que o próprio conselho também possa deliberar sobre a aplicação do recurso, inclusive para financiamento de projetos governamentais, né? Então, projetos de iniciativa governamental, como, por exemplo, um centro-dia da pessoa idosa, que a gente está fazendo lá no Barreiro, para poder atender, né, pessoas idosas que estão vivenciando alguma situação de violação de direitos para permanência dia. Esse é um projeto governamental que está sendo financiado com recurso do Fundo Idoso, por exemplo. Um outro projeto governamental que a gente financiou com recurso da criança, que eu estou lembrando aqui, são duas repúblicas para jovens, né, para crianças egressas aí do acolhimento institucional, né, que às vezes não tem mais perspectiva de retornar para sua família, não tem mais a família de origem, né, para que elas não cheguem na situação extrema, né, de rua ali. A gente criou repúblicas para que elas possam sair desse acolhimento, ir para uma república, né, para jovens, já que a condição delas muda, né, e as responsabilidades também, né, já passam a ser maiores de idade nessa perspectiva, e para que elas também tenham acesso a outras políticas públicas. Ali ela pode trabalhar uma perspectiva de qualificação profissional, ali ela pode ser encaminhada, né, para um trabalho. A gente pode conceder para ela ali uma bolsa moradia, né? Tem outras retaguardas que a gente, né, de Estado, que vão garantir, né, que essa pessoa, né, não é mais criança e adolescente, mas um jovem, possa ter uma melhor, né, condição, uma melhor oportunidade de vida. Então, são exemplos, por exemplo, de projetos governamentais que também contam com financiamento, né, do Fundo da Criança e do Idoso. Muitos deles eram pilotos e que agora viraram políticas públicas mesmo, né, já sendo financiados aí com recurso do próprio município, né? Estamos abertos aqui. Temos residentes de Belo Horizonte? Temos, né? Tem uma turma aqui. Tem muita gente de fora, viu, Afonso? Mas a Flávia mesmo é aqui, bairro Buritis, não é, Flávia? Boa noite, isso mesmo, sou do Buritis. E aí, Buritis, por ser uma região mais nova, conhecida como região para classe média, ela tem expectativa de receber algum recurso de apoio? Como que isso acontece por regional? É por demanda, é sempre. Toda região tem uma fragilidade, né? Como é que define isso por regional, já que Belo Horizonte tem esse contexto? Os recursos do Fundo da Criança e do Idoso, eles têm uma premissa, né, de aplicação, obviamente, para situações de maior vulnerabilidade, mas não são restritas e exclusivas para isso, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na perspectiva das pessoas idosas, né? E aí, independente da classe social, né? Ou do lugar que vive, né? Do bairro que mora, todos os idosos estão sujeitos a golpes, a crimes, né? A situações de violação de direitos, né? Então, tem programas, né? Tem projetos que são financiados com recursos do Fundo Idoso, que não tem só como foco a perspectiva de vulnerabilidade econômica, né, social, tem como perspectiva o financiamento de projetos que tem como público, né, obviamente, a pessoa idosa, né? Porque a pessoa idosa, por si só, pela simples fato, né? Pela existência dela, ela já é vulnerável, né? A tudo isso que a gente está dizendo. Às vezes, não numa perspectiva econômica, mas numa perspectiva urbana, né? Se a gente for pensar no Buritis mesmo, a gente tem discutido muito esses projetos aqui, até para serem financiados com recursos do Fundo da Criança. Não sei se alguém já ouviu falar num projeto que chama Urban 95,
que é uma cidade pensada, né? Assim, são espaços, né, públicos pensados, uma dinâmica urbana pensada para crianças de até 95 centímetros, ou seja, para a primeira infância mesmo, né? Como que os parques podem ser adaptados a essas crianças, né? Como que o trajeto entre a casa e a escola pode se tornar mais acessível, mais lúdico, mais seguro para uma criança da primeira infância, né? Para que essa experiência dela de vivência urbana seja mais agradável. Esse não é um projeto que tem como foco a vulnerabilidade social, mas é um projeto que a gente pretende fomentar agora, né? Está, o que eu estou dizendo está na pauta da nossa discussão aqui, para que alcance a cidade como um todo, inclusive o Buritis também, né? As crianças, né, e todas elas têm direito à cidade, têm direito ao acesso, né? Obviamente, algumas vão demandar mais ou menos atenção do Estado, né? Uma interface mais aprimorada, mais alargada de proteção social, outras menos alargada, porque a família cumpre, né, um papel aí elementar, né, fundamental na perspectiva da proteção dessas crianças, mas no geral todas as crianças têm direito, né, à cidade, têm direito ao acesso, né, têm direito a acessar esse projeto, por exemplo, que a Urban 95 tem discutido com a gente, né? Deve ser financiada esse ano e certamente, né, talvez o Buritis seja contemplado aí com alguma adequação de algum espaço público nessa perspectiva. Falando da Flávia, o Ricardo está morando, eu acho que o Ricardo mora divisa com Nova Lima ou Nova Lima. E aí, como é que fica essa região metropolitana? Tem questões, assim, quando a gente pensa no fundo da criança, do idoso, né? Obviamente tem. Aí é uma outra dificuldade, né? De organização administrativa e federativa que o país tem, né? E quando você começa a caminhar um pouco para esses limites, especialmente numa região metropolitana que é tão adensada, né, como a nossa, aí você tem desafios que estão colocados para, obviamente, para esse conjunto de municípios, né? Aí você começa a ter uma discussão, às vezes, de ações mais consorciadas, né, de consórcios públicos, para tentar resolver algum problema desse. Mas você tem também uma responsabilidade de Estado, assim, aí do Estado federativo, né, ente federativo, né, ente federado, na perspectiva de buscar soluções, né, para essas situações, né? E muitas vezes o nosso esforço é também de trazer o Estado para esse diálogo, né? Quando a gente pensa em perspectivas que afetam muito, né, a região metropolitana, deslocamento e transporte público, é um problema sério, né? Vaga em escola, né, aqui em Belo Horizonte, que às vezes, né, a gente sabe que existem famílias, né, da região metropolitana que acabam matriculando aqui. Saúde, então, nem se fala, né? Belo Horizonte e os hospitais, né, das metrópoles em especial têm um papel primordial aí para a saúde, né, de macro-regiões, às vezes do estado inteiro, né? Nós temos hospitais em Belo Horizonte que são referência não só para a região metropolitana, mas são referência, né, pro estado como um todo. Então, começa aí um grande dilema e um outro grande potencial de discussão em relação à organização federativa, que é qual que é o papel do Estado nisso, né? Para articular, para induzir, para organizar, né? Até aqui você vai, aqui eu entro, para que nada fique num limbo, né? No campo das políticas públicas. E realmente essa perspectiva dessas regiões mais limítrofes, né? De municípios tem desafios de toda a ordem. Desafio com Nova Lima é trânsito, né, em especial. Né? Os acessos ali já estão assim, já estão saturados já tem muito tempo. Se a gente pega lá para o lado de Sabará, grandes desafios tem ali limpeza urbana, né? Assim, até onde que vai determinada coleta, né? Tem rua que passa 2 caminhões por dia, tem rua que não passa nenhum caminhão, porque é difícil definir, né, quem que faz a coleta nesses lugares. Manutenção de estrada, enfim, tem grandes problemas nesse sentido. Mas o Ricardo, morando em Nova Lima, ele pode destinar para Belo Horizonte, não pode? Pode. Na verdade, é livre isso, assim. Para Tem gente qualquer que. cidade do É, Brasil, não depende de onde você mora. não, não. É possível fazer a destinação até de empresas, né? Tem, por exemplo, Barretos é o exemplo de maior arrecadação no país, né? E não é, obviamente, né, nem de longe o maior município, né? Não figura aí, né, entre os maiores municípios, mas recebe muito recurso porque lá tem um hospital especializado em tratamento de câncer em Barretos, né? Então tem muita destinação de recursos para Barretos.
Então, tem municípios que às vezes recebem recursos de destinação, que se for comparar com o orçamento do município, é um percentual muito significativo, mas porque tem doadores muito específicos ou tem projetos sociais também muito específicos que acontecem nessas cidades, né, que são financiadas com recursos do Fundo da Criança e do Idoso. E a destinação é feita por CNPJ, e cada fundo desse tem inscrição no CNPJ, né, então é possível você saber exatamente para qual fundo de qual município você está destinando. E quanto tempo demora para a Receita? Porque vai para a Receita, passar para a Prefeitura. Normalmente é rápido, assim, depois que passa esse período do ajuste, não sei se são 30 dias, tem de cabeça aqui, eu não vou saber dizer, mas o prazo, por exemplo, para pagamento das guias vence agora no final do mês de maio, né? Coincidindo aí com o período da declaração do imposto de renda. Então, depois que paga a guia para a Receita, né? Dias depois, estou falando de 30 dias, mas acredito que seja até mais rápido, a Receita já repassa esses recursos para os municípios. É quase que automático mesmo, né? Uhum. Afonso, uma curiosidade, nesse repasse aí, se a pessoa vai pagar e vai parcelar, o Estado, o município, o fundo, né, recebedor aí do recurso, recebe também de forma parcelada ou a União já repassa o montante como um todo? Aí já acho que vem montante como um todo. Eu não tive notícia de receber esse parcelado aqui, não, né? Então, Parcelar, é até entendi. uma questão que eu tenho que entrar mais a fundo, mas a É, princípio não tem parcelamento para nós, não, né? Até porque a entendi. União recebe, né, valores aí de correção monetária, de juros, né, quando tem Mais parcelamento. altos, né? É, É bem interessante. Bem interessante o tema. Você vai ter várias, né, possibilidades aí. Igual a questão limítrofe, isso é bem polêmico mesmo. Na educação, a gente vê que quando a gente vai analisar as metas do Plano Nacional de Educação, é uma polêmica em toda a prestação de contas, porque um município se ele não tem tão bem estruturado um cadastro escolar individualizado de cada aluno, um município pega aluno de outro. Às vezes, pelo cadastro, ele tem um número de público que teria que matricular. Só que na hora que a gente vai ver o atendimento, às vezes uns municípios atendem muito mais e outros não cumprem a meta do PNE, nem de creches, nem de universalização, exatamente por causa desses limítrofes aí. E é interessante, eu não sabia dessa questão que você podia destinar para outro, eu achava que era só para o município aqui. Bem interessante, né? Que você pode mandar para onde você quiser. Isso é um objeto até de campanha política. Se os políticos souberem utilizar isso, conquistar o público mostrando os projetos que executam, concorda? É uma boa é. campanha aí. Se Vamos bem ver que se eu estava ouvindo a Sorocaba vai. Josmária, preocupada com Buritis, com Nova Lima, eu acho que ela vai ser a próxima candidata Eu vou lá conferir se o desses manga. municípios, desses bairros aí. Em massa. Eu vou lá conferir se o manga de Sorocaba aumentou a arrecadação depois da campanha dele no Instagram e no TikTok. Pois é, tem uns que sabem vender o peixe, né? E outros ficam quietinhos, passa por essa questão também, É. né? Souber Mas nós fazer temos no interior de Minas, né? Alguns municípios que são muito pequenos, mas que são berço de grandes empresários. E aí acontece da gente ter uma destinação muito expressiva para aquele município que muda a realidade dele, né? Que realmente é uma forma oficial dele beneficiar o lugar de origem, a família, as pessoas que estão ali que ele tanto ama. Muito Isso é bom. bom, né? Isso é bom, né? Uma pena que é ainda um percentual, na minha visão, muito pequeno ainda para a população opinar. É igual o orçamento participativo. O percentual que a população pode votar, né, para realizar obras e tudo, ainda é muito pouco.
né? Ah, não sei se ainda está, era 1% da receita corrente, acho que receita corrente líquida, se não me engano, Isso, é isso mesmo. 1%. É muito pouco, mas se a gente já ir, o problema é que as pessoas ainda não têm essa conscientização. Se a gente já for destinando, pelo menos no que está permitido na legislação, já é um grande passo, né? Porque as pessoas não utilizam o potencial disso para mudar a realidade do local que estão vivendo. Isso que eu achei assim muito interessante, essa conscientização, né, das pessoas para que a realidade social mude ali aonde ela está morando, aonde ela quer, né, que mude. Embora, na minha visão, né, salvo o melhor juízo aí, é muito pouco ainda o percentual que a gente, como cidadão, que são os maiores contribuintes aí, né, dos impostos, dos tributos aí, pagamos tributos de tudo, e temos uma pouca possibilidade de opinar diretamente para onde vai os recursos, né? Mas vamos caminhando, de grau em grau chegamos lá. Eu acho que é por aí. Né? E a gente tem vivido um tempo, né, assim, que já atravessa Belo Horizonte há 4 anos, vamos entrar num 4 ciclo aqui de emendas impositivas, né, de execução obrigatória. O governo federal já convive com isso há bastante tempo, né? As emendas PIX, né, batizadas de emendas PIX, as transferências especiais, e que nos coloca numa condição complexa, assim, né, de destinação de recurso público a partir de decisão monocrática, né? Então, assim, quando a sociedade também tem esse lugar, né, de decidir diretamente como que os recursos serão empregados e aplicados, isso é extremamente importante, né? E pouca gente sabe disso, como a gente está conversando aqui agora, né? E aqui é um locus mais privilegiado, né, de diálogo, né? Imagina no restante da sociedade, né? As pessoas não têm nem consciência de que essa possibilidade existe, nem muito menos de como fazer, né? Por isso que é tão importante também a conscientização, né, sobre a importância e a forma de se fazer. Isso, é isso aí. Afonso,